Fala galera, professor Léo Felipe novamente com vocês aqui, professor de Biologia, mestre em Educação e venho falar para vocês um pouquinho sobre Biologia. Sempre lembrando que a nossa Biologia é vista de forma nua e crua. A gente vem tentar facilitar para vocês como aprender Biologia de uma maneira tranquila. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, iremos falar sobre um componente extremamente maneiro, vilão das histórias em quadrinho, o cara que mata, o cara que desgraça a vida de qualquer ser. A gente vai ver que não é bem assim. Então hoje a gente vai falar de lipídio. Mas antes de falar desse cara tão mal visto pela biologia e pela área médica, de forma equivocada, a gente vai pedir para vocês curtirem o nosso canal falando de bio. Nos siga também no Instagram falando de bio. Não esqueça de dar o seu like, esqueça de marcar lá o sininho, para que toda vez que seja colocada alguma coisa nova no nosso canal, vocês sejam notificados e estejam sempre nos acompanhando. Bem, galera, para quem quer aprender sobre os lipídios de maneira tranquila, vendo aquela biologia nua e crua, vem comigo. Bem, galera, como eu comecei a falar, os lipídios são sempre muito mal vistos pela área de saúde, é sempre muito mal colocado, é sempre colocado de uma maneira negativa pelos profissionais da área de saúde, principalmente os endocrinologistas, né? Os médicos que cuidam das glândulas, etc. e tal, e são sempre aqueles que mais colocam os lipídios como sendo os vilões da história. E de fato, né, como todo elemento, como todo componente, se a gente não tiver um controle da adição desse elemento no nosso organismo, fatalmente ele vai nos causar algum dano. Porém, o lipídio, assim como todos os outros elementos vistos na bioquímica, é um elemento de extrema necessidade para a nossa sobrevivência. Então vamos falar primeiro sobre a característica desse componente orgânico extremamente necessário. Muito mal visto, como já dito, mas extremamente necessário. Galera, o lipídio ele tem uma característica extremamente importante, é aquela característica de ser insolúvel em água. Então o lipídio, um dos poucos componentes do meio natural que a água não consegue destruir, que a água não consegue degradar. Então o lipídio é um elemento que tem uma capacidade de proteger aquilo com que a água não pode ter contato. Não é à toa que a membrana celular é constituída justamente de lipídio, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Bem, então como nós já vimos, o lipídio tem essa característica de insolubilidade em água, ou seja, água e lipídio não se misturam. Então tudo aquilo que for necessário proteger a contração desse elemento que dissolve praticamente tudo, que é a água, a gente vai ter o lipídio como componente principal. Bem, então em se tratando de função de lipídio, o que eu posso adiantar para vocês aqui? O lipídio, devido à sua composição orgânica, ele vai ter uma função, como já visto, né, de proteger elementos contra a água, como a gente pode observar nas ceras, né, que constitui aí, por exemplo, impermeabilizante de colmeia. Então a abelha constrói cera para que seja a colmeia protegida da água. Então a cera na colmeia tem uma função de impermeabilizante, assim como a cera na folha, né, do vegetal também tem a mesma função, de impermeabilizar. Outra função do lipídio é fazer com que haja permeabilidade seletiva da membrana celular. Então, impermeabilizar os elementos é uma das funções do lipídio. Outra função do lipídio extremamente interessante, quando a gente fala de glicose, né, que foi a nossa última aula, a gente coloca que a glicose é o principal elemento fornecedor de energia. Né? Quando a gente fala de carboidrato em geral, mas a glicose como sendo uma hexose que nos fornece energia, sendo ela a principal, sem sombra de dúvida. O lipídio ele também tem a função de fornecimento de energia. Então o lipídio, não diferente dos carboidratos, ele vai ter também a função de construção, né, estruturar elementos, e também de fornecimento de energia. Agora, curiosamente, os lipídios têm uma capacidade de fornecimento de energia muito maior do que a capacidade de carboidrato. Veja bem, não é que o nosso corpo não utilize o lipídio como sendo um elemento importante no fornecimento de energia, mas o meu corpo prefere o carboidrato. Por que ele prefere o carboidrato? Por que será? Porque na hora da quebra, o carboidrato gera menos sujeira do que o lipídio. Então, quando eu quebro o lipídio, o produto dessa quebra vai ser muito mais complexo de lidar do que o produto da quebra do carboidrato. Vou trocar em miúdos, vou jogar limpo com vocês. Imagina, você quebrou um copo de vidro. Né? Então, quanto maior a quantidade de capa esse copo gerar, maior vai ser a sua dificuldade de tirar esse lixo do meio. Porém, se essa quebra gera uma quantidade de capas menor, o que vai acontecer? Você vai ter uma certa facilidade de limpar essa sujeira. Então, nosso corpo prefere quebrar carboidrato ao invés de lipídio, porque embora o lipídio forneça mais energia, o carboidrato gera menos sujeira após a sua quebra. Mas não tenha dúvida, o lipídio fornece mais energia do que o carboidrato. Outra função do lipídio, né, a nossa pele é constituída de 3 camadas. Nossa pele é o maior órgão do nosso corpo e apresenta 3 camadas. A epiderme,
a derme e a hipoderme. A hipoderme que é a terceira camada, então só para a gente guardar isso daí, botar na nossa mente de forma tranquila, a queimadura ela vai ser classificada de acordo com o grau de importância, né? E esse grau de importância se dá pela profundidade dessa queimadura. Então, se a queimadura queima só a primeira camada da pele, a gente vai chamar de queimadura de primeiro grau. Essa primeira camada é chamada de epiderme. Quando a gente queima até a segunda parte da pele, que é a derme, a gente vai ter uma queimadura mais grave do que a de primeiro grau. Vamos chamá-la de queimadura de segundo grau. Agora, se a gente alcança a hipoderme, que é basicamente constituída de lipídio, na forma de gordura, dentro de uma célula chamada de adipócito, são as células que carregam, né, o lipídio, o que vai acontecer? Se eu atingir essa terceira camada, eu vou ter uma queimadura de terceiro grau. Claro, uma queimadura bem mais grave. Então a hipoderme é basicamente constituída de adipócito, ou seja, células armazenadoras de gordura. Então a adipócito vai ter basicamente, essa camada vai ter basicamente a mesma função em todos os mamíferos. Quais são essas funções? Isolante térmico, né? Então uma reserva de energia, isso já foi falado, mas a principal função dessa camada é de isolamento térmico. Isso quer dizer o seguinte: como nós somos seres endotérmicos, assim como as aves, nós liberamos calor para o meio. Então, quanto mais grossa for a camada de adipócito, maior dificuldade o calor vai ter de se dissipar para o meio. Então, eu mantenho esse calor mais tempo dentro do meu corpo. Então, daí a função da hipoderme, que é basicamente constituída de adipócito, de lipídio, de gordura, constituir esse importante isolante térmico. Então, quanto mais obesa a pessoa for, maior a chance dela se manter aquecida. Não é à toa que os animais que vivem em ambiente extremamente frio, assim como a baleia, o pinguim, são animais que apresentam uma camada de adipócito, uma camada de hipoderme muito grossa para se manter aquecida. Consequentemente, essa camada também vai acabar protegendo o organismo de choques, impactos, né? Choque mecânico mais profundo. Então essa camada absorve parte desse choque que vem de fora, mantendo as partes mais internas seguras. Então existe um vilão dos X-Men, né, que é um cara bem obeso, e a principal força, né, o principal poder que esse vilão tem é de absorver impacto. Então, todo o impacto que o corpo do indivíduo recebe, ele não sofre nenhum tipo de dano, porque ele tem uma massa de gordura gigantesca. Show de bola? Então a gente está vendo aí algumas funções do lipídio. Primeiro, impermeabilizante, certo? Segundo, isolante térmico. Terceiro, proteção a choque mecânico. Show de bola? Então agora a gente vai falar sobre os elementos que são formados dessas unidades que nós chamamos de lipídio. Como eu já disse inicialmente, a cera, né, a cera de abelha, a cera que reveste a folha das plantas, toda a cera tem a função de impermeabilizante. Então a cera tem a função de manter o ambiente seco, o elemento seco, mesmo em contato com a água. Então a gente está vendo a cera como um componente derivado de lipídio, função de impermeabilizante. A gordura e o óleo têm uma característica muito legal. Gordura é sólida, é um constituinte derivado de lipídio sólido. E o óleo é um derivado de lipídio líquido. E aí tem uma coisa muito legal, que alguns livros colocam de forma equivocada. Deixa eu mostrar uma parada pra vocês aqui. Como prometido, né? Sempre uma canequinha nova, olha essa canequinha agora. Presente de alunos. Será que eu gosto do Batman? Vamos lá. Olha a camisa que eu tô usando também, ó, galera. Eu sou negra. Estúdio improvisado é assim. Bem, galera, continuando então, falando sobre a diferença de gordura e de óleo. Então a gordura é um derivado de lipídio sólido e um óleo é um derivado de lipídio líquido. Basicamente, todo derivado de lipídio tem lá como função também o armazenamento de energia, né? Então, tanto o óleo quanto a gordura vai ter essa função. Curiosidade, animais produzem gordura e óleo. Então, vou ter óleo de origem animal e óleo também de origem vegetal. Porém, os vegetais não produzem gordura. Os vegetais produzem somente óleo, assim como, por exemplo, o óleo de oliva, né? o derivado da azeitona, né? Que é o azeite, que é um óleo extremamente saudável. Geralmente os óleos, né, eles têm maior capacidade de serem saudáveis em relação às gorduras. Porém, a galera percebeu, né, a indústria percebeu, que para você tornar, por exemplo, a manteiga agradável, né, a sensação de colocar na boca, a galera percebeu que daria para fazer isso com gordura. E aí se criou a manteiga, né? Então a manteiga é um derivado de origem animal. Então a galera percebeu que o óleo
não daria para dar essa constituição que a manteiga tem. Então não dá para utilizar o óleo como eu utilizo gordura. O óleo não vai ter a mesma característica de transformar o alimento, dando aquela textura interessante. A galera percebeu então que hidrogenar o óleo poderia tornar aquilo que era líquido em sólido. Então se construiu, né, uma gordura artificial. Natural, porém artificial, né? Por que artificial? Porque naturalmente aquilo seria um óleo. Só que quando eu torno hidrogenado, esse óleo se torna sólido. Então ele vira o que nós chamamos de gordura trans. Qual é a do rolo da indústria? Isso é muito mais barato para a indústria, ou seja, produzir esse elemento, esse óleo solidificado, sai muito mais barato do que ter a gordura, ter o elemento de origem animal. Então não é à toa que a margarina é muito mais barata do que a manteiga, né? A manteiga geralmente é mais cara, por quê? Porque ela, para a produção dela, a indústria gasta mais dinheiro do que a produção da margarina. Porque a manteiga eu utilizo para a produção gordura, né, de origem animal, a gordura natural. Já no caso da margarina eu vou utilizar o óleo hidrogenado, que vai se tornar sólido. Nós chamamos então de gordura vegetal. Porém, eu acabei de falar que o vegetal não produz gordura. Então, como que eu vou ter gordura vegetal? É só o solidificar, transformar esse óleo em algo sólido. Então, dessa forma surge aquilo que nos faz tanto mal, que é a gordura trans. Bem, outra função dos lipídios é, como já dito, formar a dupla camada fosfolipídica da membrana celular. Então vai ter a dupla camada, que vai ser uma cauda de lipídio, e a parte de cima, a cabeça desse elemento, é o radical fosfato. Então, vou ter o radical fosfato voltado para a água, tanto dentro da célula quanto fora, né, porque é um elemento hidrofílico, não tem medo de água. E no meio dessa camada eu vou ter a característica do lipídio, que é uma molécula hidrofóbica, como nós podemos ver nessa imagem aí da membrana celular. Show de bola? Bem, outra função do lipídio muito curiosa é dar origem a alguns hormônios, que nós chamamos de esteroides, como, por exemplo, a testosterona. Então, quando o cara faz alguma atividade física e quer ficar grandão, geralmente um dos elementos utilizados, que a gente chama de bomba, é o esteroide, é o derivado de lipídio, é testosterona, por exemplo. E a testosterona tende a fazer com que haja um aumento da massa muscular do indivíduo, aumento de produção de hemácia, o que dá maior capacidade de exercitar do indivíduo. Então se descobriu, né, que dava para administrar isso como droga, e alguns indivíduos utilizam para ganhar massa muscular. Existe uma menina, né, casada com um menino, e essa menina é uma menina bem grandona, bem fortuna, o corpo dela é bem estranho na minha concepção, de tão grande que ela é na massa muscular. Esse menino, inclusive, é cantor de pagode. Eu não vou falar o nome, porque senão isso pode me comprometer. Mas, enfim, eu vi uma entrevista dessa pessoa pública, né, dessa mulher que utiliza latido de cachorro. Vocês estão vendo, eu estou. Mas, enfim, os animais precisam se expressar. Mas o que acontece? Então, essa menina, com uma massa muscular extremamente avantajada, foi dar uma entrevista e a repórter perguntou, nossa, o cachorro está bem agitado. E a repórter perguntou, vem cá, você faz uso de algum tipo de substância? Ela falou assim, não faço uso de nenhuma substância. A minha voz era grossa, a dela era mais grossa que a minha. Uma das coisas que o esteroide, a testosterona faz, a partir do momento que o indivíduo utiliza, é justamente o engrossamento das cordas vocais, que é uma membrana que fica na laringe, certo? E a função é gerar a voz. Se eu tenho engrossamento da corda vocal, eu vou ter engrossamento da voz. E se a menina diz, não faço uso de nenhum elemento com essa voz, então com certeza ela faz. Possivelmente o esteroide é a testosterona. Show? Bem, outra função do lipídio, para a gente encerrar, existem tantas outras, mas eu coloquei para vocês aqui as principais, para a gente encerrar, é quando o lipídio é transportado no nosso corpo por proteínas. E essas proteínas podem ser de baixa densidade ou de alta densidade, ou seja, pode ter um peso molecular maior ou menor. As moléculas de peso molecular maior, eu vou chamar de HDL, e as de peso molecular menor, eu vou chamar de LDL. Então vocês já ouviram falar desses caras, né? LDL, o mau colesterol, e HDL, o bom colesterol. Essas moléculas que se associam a esses elementos derivados de lipídio, colesterol basicamente, podem transportar esse elemento fazendo dois caminhos, dois itinerários. Um, pega do sangue e leva para o fígado, e o fígado degrada esse derivado de lipídio, essa gordura. E outro, tira do tecido, né, que estava lá armazenado,
para ser utilizado toda vez que faltasse energia e coloca no sangue. Então a gente pode dizer que um tira a gordura do sangue, né, tornando o sangue com menos gordura, e o outro joga a gordura no sangue. O que tira do sangue e leva para o fígado para esse colesterol sumir, esse lipídio sumir do nosso sangue, é o HDL, é esse cara que eu chamo de bom colesterol. E o que tira do tecido armazenado e joga no sangue é o LDL, esse eu chamo de mau colesterol. Então, os dois são necessários. Isso por quê? Eu preciso de ter uma taxa de derivado de lipídio, né, aquele que vai me fornecer energia quando eu precisar, considerável no meu sangue. Quem faz isso é o LDL. O HDL ele vai tirando o excesso, então eu preciso dos dois. Mas é claro que eu preciso do HDL em muito maior quantidade do que o LDL. Então quando a gente vai fazer um exame e o HDL dá igual ao LDL ou mais baixo do que o LDL, ou a taxa de LDL dá uma taxa não aceitável, o indivíduo vai ter problema de quê? Aumento das taxas de derivados de lipídio no sangue, dentre eles o triglicerídeo e o colesterol. Então, quando eu tenho um aumento dessas taxas no sangue devido ao aumento do LDL, o que vai acontecer? Eu começo a ter processos inflamatórios na parede do meu vaso. E eu começo a ter acúmulo de derivados de lipídio também na parede do vaso. Eu começo a formar placas. Então, essas placas entopem o meu vaso e podem levar a um acidente vascular, tanto na região cerebral quanto na região do coração, onde eu vou ter vasos bem estreitos, e onde, claro, esse entupimento vai ser extremamente significativo, podendo levar o indivíduo ao óbito. Então, galera, o que eu estou querendo dizer para vocês, para a gente encerrar, o lipídio não é vilão. O vilão é o excesso. Então, toda vez que eu tenho a ingestão de alguma coisa em excesso, eu posso tornar esse elemento um problema. Seja ele carboidrato, seja ele lipídio, seja ele lá o que for. Isso pode me gerar problema à saúde de forma grave. Lipídio não é do mal. A utilização dele de forma exagerada é que leva a problemas de saúde ao indivíduo. Ok? Bem, galera, espero que vocês tenham entendido. Professor Leonardo do canal Falando de Bi, chamado de... Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, galera. Fiquem com Deus.